Então, bom dia oficialmente. Boa parte de nós já temos um conhecimento básico na questão do espiritismo. Essa primeira aula introdutória vai ser bem sucinta, mas tem alguns pontos bem importantes. E ao longo do tempo a gente vai se aprofundando para entender mais sobre a espiritualidade, sobre os corpos, sobre o chakra, sobre todos os itens que a gente trabalha aqui. Mas essa aula é justamente para introduzir e para deixar a gente no caminho que a gente deve seguir relacionado à espiritualidade e ao nosso desenvolvimento espiritual. Então a gente fez a apresentação, dá para ver bem, eu sei que está meio claro, mas acho que dá para ver, né? Então é a nossa primeira aulinha sobre Desvendando o Espiritismo, a jornada do autoconhecimento. Nós vamos descobrir um pouco sobre essa perspectiva, sobre a vida e a espiritualidade, e vamos então juntos se preparar para esse conhecimento. Então, contexto histórico do Espiritismo. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre as mesas girantes? Não? Bom, as mesas girantes, esse foi o primeiro fenômeno que aconteceu no espiritismo. É claro que desde os primórdios já haviam médiums, já haviam pessoas que tinham essa mediunidade, se incorporavam, já ouvimos falar das bruxas, já ouvimos falar de muitas coisas que no passado não era entendido e eram tratados todos como espíritos malignos, como demônios, e eram expulsados dessa maneira. Então, lá em meados de 1700, 1800, bastante tempo, quase 300 anos atrás, as tão famosas irmãs Fox, eram duas menininhas que começaram a escutar batidas na parede de casa, mas não tinha ninguém naquela casa. E aí comentaram, foram fazer estudos, os familiares dela, e identificaram que uma pessoa morreu naquela casa. Então, aquele espírito estava se comunicando através das batidas da parede. Esse foi o primeiro fenômeno espírita que foi identificado. E aí veio o tal do Allan Kardec, esse que foi o decodificador da doutrina espírita. E naquela época, então, depois das irmãs Fox, ficou muito famoso as pessoas se reunirem e as mesas, por isso que eu coloquei uma mesinha ali, começarem a girar. E aí as pessoas entenderam que aquilo estava chamando muita atenção e começaram a usar as mesas para ganhar dinheiro, para levar as pessoas para ganhar dinheiro. Então, daí começaram a fazer mecanismo, mesmo naquela época, para fazer com que as mesas girassem e ninguém percebesse. Tinha uma parte espiritual, que era verdadeira, mas daí o pessoal começou a usar para ganhar dinheiro, para girar a mesa lá, para levar os curiosos e tudo mais. Enfim, então os irmãos espirituais começaram a identificar que tinha pessoas que já estavam aptas a receber aquele conhecimento, e em volta das mesas eles se reuniam junto com os irmãos que tinham essa faculdade mediúnica e faziam através de arrastar a mesa, girar a mesa para poder se comunicar. Mas, conforme é a natureza humana, sempre desvia para o interesse material, né? E é por isso que a gente está aqui, para se conhecer, para se melhorar e não deixar que o materialismo nos desvie do caminho do bem e do amor. Bom, aí, como eu disse, veio Allan Kardec, que ele era professor naquela época, e ele veio através desses conhecimentos, das mesas girantes, dos fatos das irmãs Fox, ser o codificador dessa obra. E como é que ele fez isso? Naquela época tinha alguns médiuns, e ele fez através de inúmeras sessões, uma metodologia bem rigorosa, ele analisou os fenômenos sem ceticismo, né? E com a razão buscando a verdade. Então ele fazia de uso dos médiuns, uso no bom sentido, para que os médiuns passassem as mensagens para ele, e ele codificou aquilo, escreveu, analisou e codificou as obras principais que a gente tem, que é o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro que foi criado, depois vem o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente usa aqui, que eu não sei nem como é. Então esse aqui é um dos livros que ele fez, que a gente usa todas as palestras, a gente faz a leitura. A interpretação segundo os Espíritos, baseado nos Evangelhos da Bíblia. E aí tem os outros livros que devem estar ali, que é o Livro dos Médiuns, que foi o primeiro Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro codificado por ele, e depois vem então o Livro dos Médiuns. Eu recomendo vocês assistirem o filme do Allan Kardec, não sei se vocês já assistiram. Nesse tem na Netflix o livro de Allan Kardec, o filme de Allan Kardec. Você vai ver, é bem bacana, não tem nada de espírito assim que assuste, nada. Mostra a história dele e como é que ele fez para poder chegar até esses livros ali, o quanta dificuldade ele teve, porque se ainda hoje em dia já é difícil a gente falar sobre o espiritismo, imagina 300, 200 anos atrás que o pessoal tinha a mente fechada que era impossível, e nada mais, né? Mas foi então o precursor disso aí, trouxe essas obras para nós. Bom, agora já vamos falar um pouco mais sobre os princípios fundamentais do espiritismo. A gente tem Deus acima de tudo, né, que é a inteligência suprema e a causa-prima de tudo isso. E aí o espiritismo também vem falando sobre a imortalidade da alma, que ela sobrevive à morte, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. A comunicabilidade, que é a interação entre os vivos e os mortos. Nós também teremos um pouco sobre a reencarnação, as novas oportunidades de aprendizado
e a pluralidade dos mundos. Mas antes de a gente falar desse aqui, eu tenho esse livrinho aqui que é o curso básico do Espiritismo, e ele é bem legal falando algumas coisas sobre o Espiritismo, né? Que os nomes Espiritismo e Espírita têm sido indevidamente usados por agrupamentos espiritualistas, autênticos movimentos paralelos. E aí, ao contrário do que todas as religiões, a gente é diferente disso, ela não adota em suas reuniões nenhuma das práticas, aí eu vou falar aqui. Não tem vestes especiais, a gente não precisa estar vestido com ornamento nenhuma. Aqui a gente não precisa beber vinho ou qualquer bebida alcoólica. A gente recomenda usar, né, mas aqui, como a gente já tem uma linha mais espiritualista, nós utilizamos incensos, mirra, fumo, depende da linha, né, espiritualista, ou substâncias que produzam fumaça. A gente sabe que isso auxilia nos trabalhos de apometria, então a gente tem isso aqui de diferente. Mas ó, o Espiritismo não trabalha com altares, imagens, adores, velas ou qualquer objetos materiais ou auxiliares de atração ao público. Não vai fazer altar igual nas igrejas e tudo mais. E nos cantos ou línguas mortas ou exóticas, porque para chegar nesse ponto tem que ser merecedor ao extremo. Danças ou procissões ou atos análogos, não atender interesses materiais da terra a terra, rasteiros ou mudanos, não fazemos trabalhos dessa maneira, né? Não recebemos pagamentos por qualquer trabalho que a gente faz. Não usamos talismãs, amuletos, orações miraculosas. Vou fazer uma reza aqui. Não é assim que funciona. Sacramentos, concessões, indulgências, distribuição de tributos, confeccionar horóscopos. Aqui é engraçado. Rituais e ensinações extravagantes, às vezes acontece de sair meio do controle, mas não fazemos ritual desse tipo. Termos exóticos, mas ele quer dizer que é muito diferente, de diversas formas. Hétero quer dizer vários. E fazer promessas ou despachos. Reza, riscar cruzes ou pontos, praticar, enfim, longa série de atos materiais oriundos de velhas ou primitivas concepções religiosas. Ou seja, o espiritismo vem para desmistificar tudo isso, que a gente não precisa de nenhuma dessas coisas externas para fazer o bem e para ajudar as pessoas. Apenas com a nossa energia, que a gente vai ver mais à frente, com a nossa força de vontade, com o nosso bem-querer e através do amor e da caridade a gente já consegue fazer tudo o que é preciso. Então não precisa de nada que é material, não precisa de rezas, não precisa de palavras, rezas e essas palavras, não precisa de amuletos e nem de outros itens para poder fazer o bem. Então é isso que o Espiritismo nos leva. Mas nós, como uma linhagem espiritualista, adquirimos então o conhecimento passado através dos nossos irmãos, de usar incensos, usar cristais, usar as cores, usar sons mais de altas frequências, mas de baixas vibrações, para que nos mantenhamos em equilíbrio. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Então sabemos que o carinha lá de cima nos deu a origem, né, o onipresente, onisciente e onipotente, é a fonte criadora de tudo, e como dizem inúmeras escrituras, nós somos feitos à imagem e semelhança de nosso Criador. E se somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador, nós também somos perfeitos, somos puro amor, verdade e transmutação. Porém, na divisão desse nosso Criador, viemos para cá e ao longo dos tempos acabamos nos desviando através dessas inúmeras coisas que foram ditas, através do materialismo, e hoje estamos aqui para resgatar através da reencarnação. E essa reencarnação é, na verdade, a oportunidade que a gente tem de estar aqui para sanar essas dívidas que a gente teve nas vidas passadas, e a partir dessas inúmeras existências a gente vai evoluindo e, através dos estudos, a gente nunca regride. A gente não tem como regredir, mas sim, se a gente reencarna, a gente continua a nossa evolução. Pode ser que uma existência a gente estagne, não evolua nada, mas a gente não consegue voltar. Então, é de suma importância a gente sempre buscar maior conhecimento, buscar se dedicar, seguir uma linha espiritualista, não importa a religião, desde que ela te faça bem. Mesmo você não sendo espírita, você consegue também evoluir e se transmutar e ser uma pessoa melhor, né? E aí, através da reencarnação, a gente vê a imortalidade da alma. Devemos entender que existem diversos níveis espirituais. Vamos lá. Só vou pensar como eu vou explicar. Eu não vou falar de mônada, eu vou falar de alma e de espírito. O espírito, ele é um só. O espírito é, desde a nossa criação, desde que a gente saiu da fonte divina que é Deus. O espírito é um só. E a alma, ela é criada a cada encarnação nossa. Então, a cada encarnação a gente tem, deixa eu achar a maneira mais fácil de explicar. Então o espírito é um só e a cada encarnação a gente vai formando uma consciência de alma. E hoje nós estamos aqui como o que a gente é. Eu estou como Jonathan. Então eu tenho essa alma
e essas tratativas para resolver. Então, através das almas, eu junto todas as experiências que eu passei em cada uma das minhas vidas espirituais, físicas, e hoje estou aqui como Jonathan, guardando todas as minhas memórias, todas as minhas experiências como Jonathan. E todas essas experiências vão se sobrecair no meu espírito, que é efetivamente eterno. Então, quando a gente desencarna, essas memórias, essas experiências ficam em um lugar chamado registro akáshico. É onde todas as memórias, todas as experiências que nós vivemos são guardadas. E de lá é sintetizado tudo em um só espírito, que é cada um de nós. E a nossa missão como alma é buscar a nossa evolução, o nosso melhoramento, para que leve esses benefícios que a gente adquiriu ao longo dessa vida para esse espírito e que ele vá se purificando cada vez mais, até chegar num nível de vibração em frequência mais alta e se conectar com o nosso Criador. E a polaridade dos mundos. Como eu sempre falo, nós temos 7 corpos, nós temos 7 chakras, nós temos sempre a numerologia em nossa existência para nos conectar com esse ser maior. E as polaridades dos mundos é correlacionada a esse número também. Nós temos 7 níveis de consciência, 7 chakras, 7 corpos e, consequentemente, 7 mundos ou mais. 7 mundos normalmente conhecidos, mas sabemos que existem muitos outros mais. Que a gente vai falar essa pluralidade dos mundos e uma aula específica disso para não se aprofundar muito aqui. Se vocês ficarem com dúvida, vocês podem interromper aqui, pode ir, tô com uma dúvida, não entendi esse ponto, para a gente deixar tudo certo, tá bem? Elementos gerais do universo. Temos o espírito, a matéria e os fluidos. Então o espírito é o princípio inteligente do universo, individualizado e com a moralidade própria, distinto de Deus e da matéria. Então, como eu disse, o espírito é que nos forma, é o que a gente é em todas as existências. Ele está distinto da matéria, porque ele é pura energia, e ele vem da nossa fonte divina, que é Deus. Então ele está separado de Deus, porque a gente tem que chegar até lá, e está separado da matéria, porque é ele que nos dá o merecimento de estarmos aqui como uma. E a matéria é tudo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço, pode ser pesado e medido. Então, nós como espíritos, como alma, estamos anexados, ligados através de cordões espirituais à nossa matéria, que é o nosso corpo. O espírito, quando a gente em evolução, ele nos dá a capacidade maior de podermos fazer melhores escolhas para que, através da matéria, possamos nos evoluir. Então o espírito não evolui sem a matéria, exceto ao momento que a gente evolui a ponto de não precisar mais da matéria e continuar agindo como espírito, ajudando os nossos irmãos encarnados, que é o que a gente passa hoje. Nós temos nossos mentores, nossos guias, nossos anjos, arcanjos, toda a espiritualidade que já passou do nível da matéria, está num nível um pouco maior, e aí já explica um pouco a pluralidade dos mundos, mundo espiritual, aonde eles vêm nos ajudar e vêm nos dar conselhos para que possamos agir através da matéria e chegar num desenvolvimento ainda cada vez maior. E por fim, os fluidos, que são substâncias que podem variar o seu estado, desde a eterização até a materialização. Vocês já ouviram falar sobre éter? Não? Sim. O que é o éter? Antes disso, vamos explicar. A matéria, nós temos aí o elemento terra, o elemento ar, temos o fogo e nós temos a água. Esses são elementos de matéria. E a gente, tanto na ciência quanto no espiritismo, existe um quinto elemento chamado o éter. Na ciência, é o espaço vazio. Um átomo, ele é formado por elétrons, por nêutrons e por prótons. E eles sempre ficam girando em torno desse núcleo. Mas um átomo, ele é apenas 3% de matéria. O resto é tudo espaço vazio. Então, como é que eles ficam girando em torno desse núcleo, nesse espaço vazio? E esse espaço vazio é o éter. E na espiritualidade, o éter é o que nos dá as condições de materializar as coisas e que nos dá as forças energéticas que a gente precisa. Então, todos nós, como matéria, temos fluidos espirituais, no caso o éter, que nos auxiliam a chegar nesses entendimentos e também nas energias que precisamos para condicionar as coisas que tem à nossa volta. Quando a gente trabalha na mesa, quando a gente trabalha no hospitalzinho, ou até no passe, nas palestras, a gente tem os irmãos espirituais que ficam nos auxiliando através das suas vibrações, e justamente nós encarnados somos os únicos seres espirituais, mas encarnados, que temos esses fluidos energéticos prontos a se doar. Ou seja, quando tem o trabalho de mesa, sempre tem um irmão espiritual que poucas vezes consegue incorporar, mas que fica doando a sua energia. São os médiuns de sustentação. São eles que nos dão a energia vital ou o éter
para que os demais consigam fazer a visão, a audição e a incorporação. Mas cada um de nós doa um pouco dessa energia para poder manter em equilíbrio a mesa ou os trabalhos que a gente está desenvolvendo. Tudo tranquilo até aqui? Estou falando muito rápido. Aqui ficou pequenininho, mas a gente tem diversos tipos de mediunidade. Esse aqui que nós estávamos falando, Vanessa. Nós temos os médiums falantes ou psicofônicos, que eles se comunicam com o espírito pela fala. Vocês têm sempre um irmão ali espiritual, um irmão físico, que daqui a pouco fica quieto e só fala. Esse é o irmão psicofônico, a mediunidade psicofônica. Tem médios escreventes ou psicográficos, que comunicam com os espíritos através da escrita, né? Tem aqueles que se concentram ali, como era o Chico Xavier, e passava a caneta. Temos os médiuns audientes, que são aqueles que escutam os espíritos e aí acabam passando a mensagem através do seu entendimento. Temos os médiuns videntes, que veem os espíritos, lembra que a gente estava falando, Vanessa? Tem aqueles que conseguem ver os espíritos. Temos os médiuns intuitivos, que captam os pensamentos dos espíritos ou das energias a seu redor, né? E aí sente assim, eu estou indo por um caminho, mas senti que eu não devo ir por aqui hoje, eu vou por aqui. Essa é a intuição. Os médiuns de desdobramento, que são atividades espirituais fora do corpo, e aí esse é um assunto bem mais amplo, mas em resumo, as incorporações, onde o médium se separa do seu corpo, que a gente vai falar dos corpos espirituais mais à frente. O médium se separa do seu corpo para dar espaço para o espírito que quer se comunicar. Então ele se desdobra. Médios de incorporação, em resumo. Nós temos os médios de cura, que curam pela prece e pela imposição das mãos. Então é bem importante esses médiums também, principalmente quando a gente vai fazer o passe. Então todos têm esse poder da cura, mas tem alguns que são mais aflorados a isso. E os médios de psicometrias, que detectam as vibrações dos objetos. Quando a gente chega num lugar assim, eita, esse lugar que está com energia carregada, já não gostei daqui. Então, todos nós podemos ter uma ou duas ou todas essas mediunidades. É claro que vai do nível do grau de desenvolvimento, do grau de estudo, do grau de entendimento e de dedicação. Tem pessoas que veem a mediunidade como um fardo, eu já vejo como dons que nos promovem essa conexão com o espírito. Existem irmãos espirituais que estão há milênios no mundo espiritual. Então, eles passaram por todas as épocas e têm todo o conhecimento ao longo desses anos. E aí, nós meros seres humanos, que só temos o que está nos livros, que duram aí no máximo 500, 600 anos e alguns conhecimentos um pouco mais antigos, não nos dedicamos para que a gente possa ouvir, onde é que estão os audientes, para que a gente possa ouvir ou ver os nossos irmãos que têm um conhecimento de milênios. Então, por isso eu vejo a mediunidade como um dom. A gente, através da mediunidade, tem acesso a informações que as pessoas que não acreditam nisso nunca vão chegar. Então, por isso eu vejo a importância de a gente se dedicar para desenvolver cada uma dessas mediunidades da maneira correta. Pois existem médiums ostensivos, são aqueles que têm a mediunidade muito aflorada e que não buscam ajuda, não buscam aconselhamento, que são identificados como esquizofrênicos, loucos, enfim, e aí acabam internados lá através de muita medicação, pois não foram tratados da maneira correta, né? E aqui a gente tem, não vou falar cura em si, mas tem o caminho para o entendimento de tudo isso para poder ajudar essas pessoas. Então isso que a Bárbara estava falando é bem importante, porque a partir do momento que a gente entende que a gente tem algum tipo dessas mediunidades e que a gente sabe que é influenciado pelas coisas que tem fora, porque eu falei só das coisas boas, mas vem os fardos junto com isso. Tem os irmãos espirituais bons, que vêm dar as mensagens boas, visões boas, mas tem os ruins, os irmãos negativos, aqueles que vêm ali te levar para o mau caminho, que leva a tua intuição para o caminho errado, aí você começa a agir de maneira errada, fazer ações erradas, e você vai ficando cada vez mais denso, mais negativo, e vai só complicando todas as situações dessa vida. Então, o que a Bárbara falou, quando a gente tem o entendimento de uma dessas mediunidades, ou de todas as que a gente tem, a gente consegue distinguir o que é um sentimento bom, o que é um sentimento ruim, o que é uma orientação boa, o que é uma orientação ruim, para a gente seguir o caminho correto. Bom? E aí, aqui, ó, agora eu consegui a imagem. Quero imagens. Os 7 corpos, como eu estava falando, a numerologia está muito presente na espiritualidade. Então nós temos esse corpo físico, esse aqui que a gente vê. Nós temos o corpo etérico ou perispíritico, que é mais famoso. Perispíritico, ele é igualzinho ao corpo físico, só que ele é um pouquinho maior que o corpo físico no mundo espiritual. E aí, esse perispíritico é o que dá as sensações físicas no nosso corpo. E é ele que se desdobra para que o médium possa ter ser um médium de incorporação. Nós temos o corpo astral, um corpo um pouco mais sutil. Nós temos o mental inferior
E são bem nesses formatos aqui. Depois do corpo astral, ele deixa de ter o formato humano. Corpo mental inferior, aí nós temos o corpo casal, que parece essa florzinha, a tela búdica, o corpo búdico e o corpo átmico. Então a gente tem essas 7 evoluções espirituais. Nós temos a parte inferior, que é a que está mais próxima da Terra, e a parte superior, que está mais próxima do divino. E nós temos então o mental, que faz a conexão entre eles. Todos eles são importantes, de todas as formas, cada um tem uma função específica, e quando a gente for fazer a aula sobre corpos e chakras, a gente vai entender cada um, o que cada um influencia no nosso corpo, na nossa vida, e o que cada um traz para nós. Vocês vão entender cada um a importância que tem. E é bem importante a gente manter os corpos equilibrados. A gente sempre fala no final dos atendimentos, realinhando os corpos, ou seja, vamos deixando todos eles reequilibrados, realinhados, porque muitas vezes eu estou passando por uma dificuldade emocional e esse aqui, ó, vai embora, não vou ficar mais aí com essa galera, vai embora. Daí tem o irmão espiritual negativo, vai lá, ó, peraí que você está viajando aí, hã? Né? Não, tem um irmão espiritual, você está aí viajando, vem cá que eu já vou te amarrar aqui, já te amarra lá. Daí o que eu falei da nossa energia, do éter? A gente físico, como matéria, a gente tem o poder de emanar o éter. E o que os irmãos negativos lá do outro lado não tem? É o éter. Daí eles amarram a gente para quê? Para pegar a nossa energia. Daí a gente vai ficando cada vez mais para baixo, depressivo. Daí dentro de uma depressão não sabe o que aconteceu. Os corpos vai tudo espalhado. E é isso que a gente trabalha. Equilibrar os corpos, equilibrar os chakras, que nós vamos falar em outra aula. Porque os chakras são o meio de equilibrar os corpos. Um ajuda o outro. Se um está fora, o outro também vai estar. Então a gente tem que sempre se manter em equilíbrio. Tá, aqui já foi. Deixa eu abrir lá o slide. Eita, tá bem pequenininho. Ai. Deixa eu tentar abrir. Aqui fala um pouco da mediunidade que eu já comentei. A mediunidade, segundo Allan Kardec, usa a expressão latina medium, que significa intermediário, ou meio, para designar aquelas pessoas portadoras da faculdade mediúnica, ou seja, os indivíduos capazes de colocarem em contato indireto com um ou dois planos de vida, o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados. E aqui tem uma imagenzinha ilustrativa, até se assemelha muito com Chico Xavier, né? Temos os irmãos espirituais ali, ó, passando a mensagem. Esse aqui é o mentor, ó. Esse aqui é o carinha que veio junto com esse, e esse aqui é o irmão desencarnado, que veio dar a mensagem. Só que como ele não pode andar sozinho, tem sempre um irmão de apoio e o mentor aqui orientando. Então nós temos o médium de efeito físico, que é aquele psicográfico, que é o que vai escrever. Aqui temos o médium de sustentação, que também está auxiliando ali. Aqui o médium emanando as energias em oração. E também pode ser aqui o consulente, a pessoa que foi buscar o auxílio. Então nós médiums, como dizem as palavras, médium vem de mediar. A gente é o meio para que entre o mundo material e o espiritual. Então a gente tem essa faculdade de nos conectar com esse mundo espiritual para trazer as mensagens, para trazer as orientações, as curas e tudo que for necessário de lá. Então, e tem uma mensagem de um mentor meu que ele falou uma vez que nós somos médiums e devemos trabalhar para serem médiums e não medíocres. Eu tenho muito irmão que se diz médium, mas não faz nada para ser médium. Então é diferente de ter algo e ser algo. A gente precisa sempre fazer as melhores ações para que a gente possa ser de verdade, para que a gente não seja medíocre e seja efetivamente aquilo que a gente vem buscando. E como é que a gente vai ser médium? Buscando estudos, buscando conhecimento, buscando frequentar, para que através apenas das palavras da palestra a gente já consiga nos evoluir, consiga interiorizar aquilo e nos fazer cada vez maiores. Bom, a gente tem espíritos protetores e vamos falar um pouco sobre a reencarnação também. Todos nós temos bons espíritos vinculados a nós. Muitas vezes, desde o nascimento, que nos tomaram sobre a sua proteção. Aqui não aparece, mas essa imagem aqui tem os irmãos espirituais e tem um bebezinho no colo deles ali. Então, desde que a gente pretende reencarnar, já tem esses irmãos espirituais ali para nos proteger. É a missão deles e a nossa missão poder seguir isso aí. Então, como eu disse, para cumprirem junto a missão de um pai junto ao filho, de nós conduzir o caminho do bem e do progresso. Através das provas da vida, eles se sentem felizes quando correspondemos à sua solitude e sofrem quando nos veem sucumbir. Lembra Kardec que os seus nomes pouco importam, mas que na maioria das vezes são almas vinculadas a nós pela nossa missão. Faltou um negocinho ali. Bom, então o que são esses espíritos protetores? Quando a gente decide reencarnar, a gente já vem com a missão pré-determinada. E aí esses irmãos que vão fazer parte dessa missão
sendo eles nossos pais, nossos irmãos, as pessoas com quem a gente vai interagir, todos nós temos a nossa missão em conjunto. E esses irmãos espirituais protetores vêm conosco para nos guiar, para nos orientar e para nos proteger. Mas aqui, como diz, eles ficam bem felizes quando a gente está no caminho do bem. Ó. Se sentem felizes quando correspondemos à sua solitude. Quando a gente busca o caminho certo, quando a gente vai no caminho que tem que ser. Mas também eles se afastam e ficam muito tristes quando a gente começa a seguir o caminho errado. Então os mentores, eles, vamos falar diferente, o anjo da guarda ele sempre vai estar contigo. Quanto mais você fazer o bem, mais forte ele vai ficar para poder te proteger. E quanto mais você se afastar, mais fraco ele fica. Independente da força que ele tenha, se tu seguir o caminho errado, ele vai se afastar. Ele não vai se afastar, ele vai ficar fraco. E não vai conseguir te proteger pelo mal que você anda fazendo. Mas o contrário, se você fizer bem, ele vai ficar muito forte para poder te proteger. Já o mentor é conquistado ao longo do tempo, o mentor escolhe a gente a partir das nossas ações, a partir da nossa vibração. Então ele vem mais cedo ou mais tarde para nos fazer presente, para nos dar orientação, e por mais que não sintamos eles vão estar ali para nos dar as orientações e para nos proteger também. E aqui Allan Kardec diz que pouco importa a gente saber o nome deles, mas sim saber que eles estão ali para nos proteger e nos guiar. E como eu já disse um pouquinho antes, a reencarnação ela se baseia em princípios da misericórdia e da justiça de Deus. Na misericórdia divina, porque assim como um bom pai deixa sempre a porta aberta para os filhos faltosos, facultando-lhes a reabilitação, também Deus, através das vidas sucessivas, dá a oportunidade para que os homens possam corrigir, evoluir e merecer o pleno gozo da sua felicidade duradoura. Emmanuel chega a dizer que a reencarnação é quase o perdão de Deus. Então todos nós temos o merecimento de estarmos aqui reencarnados. Eu só gostaria de levar um número em consideração, nós temos 7 vezes mais número de irmãos desencarnados do que encarnados. Nós estamos em 7 bilhões, tem em torno de 50 bilhões de espíritos esperando para encarnar. Mas não tem espaço para 50 bilhões de pessoas no mundo. Então vocês entendem o merecimento que a gente tem de estar aqui justamente agora para poder evoluir? Já pensou se tu falece e não, eu vou fazer tudo errado que daqui a pouco eu venho de novo. E daí não vem? Tem 50 bilhões na fila lá. Imagina se não consegue voltar. Imagina ter que esperar o ciclo tudo disso aí para poder voltar. Então essa reencarnação, como diz Emmanuel, é quase o perdão de Deus para que a gente tenha uma nova chance de consertar tudo aquilo que a gente deixou. E essa reencarnação é a prova real de que devemos nos dedicar ao máximo, porque a gente é muito merecedor de estar aqui, né? E aqui tem uma mensagem bem pequenininha. A encarnação é a necessidade evolutiva, porque somente ao contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso. Então, como eu disse, quando a gente está encarnado é que a gente consegue se evoluir e chegar à nossa tão sonhada conexão com o nosso Criador. Aí o Espiritismo fala bastante sobre expiação, provas e a missão, né? Nós estamos no planeta de provas e expiações. Acho que vocês já ouviram falar isso alguma vez, né? Planeta de provas e expiações. O que é expiação? É quando... Espiar não é isso aqui, ó. Não, isso aqui não é espiar, não. Espiar é sempre dolorosa e ligada a uma falta, seja na vida atual ou na vida espiritual. Então, como eu disse, a gente teve inúmeras existências, e lá no passado eu dei uma facada num lá e o abençoado morreu. Daí o que eu vou acontecer? Eu vou vir para essa vida e vou passar por algo igual ou semelhante. Mas aí é que vem a espiritualidade, para nos, com todo o seu amor, nos ajudar. Se eu fui uma pessoa de bem, se eu estou ajudando as pessoas, se eu estou sendo caridoso, eles vão abrandar essa expiação. Eu não vou levar uma facada, eu vou cair um tombo e vou me ralar. É um exemplo. Tá? Não que funcione diretamente dessa forma, mas através do bem que eu faço, eu mitigo, eu reduzo a expiação que eu tenho que pagar. Tá? A prova ou a aprovação é a luta para o crescimento pessoal, nem sempre dolorosa e não vinculada a uma falta. Vamos dizer aqui, ó, a prova. Nessa, eu fui espírito bom nas outras encarnações, mas eu quero evoluir ainda mais. Nessa vida eu vou vir com a pobreza. Essa é a minha aprovação. Para provar a mim mesmo que eu tenho a capacidade de viver sem as necessidades da riqueza que pode trazer. Então essa é uma aprovação. Mas eu não quero que a gente use esse exemplo dizendo que a gente tem que ser pobre, que a gente não tem que ter dinheiro. A riqueza foi ao longo do tempo passada erroneamente. Por quê? As igrejas, os credos, as religiões de antigamente queriam ter o poder sobre as pessoas. Se as pessoas não tinham riqueza, a igreja ou o credo daquela época tinha um poder sobre a pessoa. Então foi mistificado que
que ser pobre, que doar tudo o que tem é necessário para chegar à iluminação. Tem um irmão encarnado, que desencarnou há algum tempo atrás, chamado Osho. Ele foi espiritualista, foi muito bem em sua missão, mas ele tinha muita riqueza. Muita riqueza. Ele mostrou que, apesar da riqueza, ele conseguia fazer ainda muito mais o bem do que aqueles que não tinham nada, né? Então a gente tem que agir através das nossas ações, porque a caridade não é só através do dinheiro, mas sim através das nossas ações. Então, a aprovação é isso. A aprovação, eu vou vir com uma deficiência nessa minha existência para provar a mim mesmo, não às outras pessoas, mas também, eu já vou explicar isso, para provar a mim mesmo que eu tenho a capacidade de passar por essa existência e fazer ainda melhor. E a aprovação, vou dar esse exemplo da doença, eu vou vir com uma deficiência. Eu sou a pessoa que vou evoluir mais, mas as pessoas que têm a minha volta, a minha família, também, junto no plano reencarnatório, decidiram que íamos vir juntos para que todos, através da minha condição, passássemos pela mesma aprovação, né? Então é bem bacana isso. E a nossa missão, que é a tarefa específica para o melhoramento, pressupondo a evolução prévia. Ali tem uma moça dando um pratinho de comida pro mendiguinho ali. Então, a nossa missão é aquilo que a gente define que vai fazer nessa terra, enquanto no mundo espiritual. Eu vou vir nesse mundo para ser caridoso, eu vou vir nesse mundo para ajudar as pessoas, eu vou vir nesse mundo para doar o que eu puder para ajudar as pessoas. Então a nossa missão, cada um tem a sua, é individual. Mas em conjunto a gente consegue fazer uma missão comunitária, que é a nossa missão da nossa Casa Espírita, ajudar as pessoas o máximo que a gente puder através do Espiritismo, através das nossas palavras, né? Entenda as diferenças entre a expiação e que o sofrimento consequente de uma falta é a prova, que é uma luta para o crescimento pessoal. E a missão é uma tarefa específica para o melhoramento algo ou alguém. Para a gente finalizar, os próximos passos, recomendo que vocês assistam o filme lá do Kardec, Vanessa, para você entender como é que foi feita as primeiras obras, entender aquele contexto histórico, e busque conhecimento através de vídeos, através de palestras, livros, e aí para as próximas aulas a gente vai falar dos corpos, dos chakras, dos sentimentos, das plantas e dos animais. Nós vamos falar da apometria, passe, palestra, hospitalzinho, mesa e muitos outros assuntos que é bastante coisa para colocar aqui. Mas esse foi só um contexto básico para a gente depois conseguir se aprofundar.